Olá amigos, iniciando essa transmissão ao vivo aqui, Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres do nosso país, nosso Brasil e principalmente as de Ribeirão Preto aqui. Estou com o Márcio Francisco e vamos falar sobre alguns problemas que vêm afligindo a população de Ribeirão e apontar também as soluções. Uma delas é referente à saúde pública aqui em nossa cidade. Márcio Francisco, qual que é a opinião sua a respeito dos fatos que ocorreram nos últimos tempos aqui em Ribeirão Preto e que foi bastante divulgado nas redes sociais? Bom, primeiro, bom dia à população, bom dia a todas as mulheres do Brasil e especialmente um beijo para minha mulher, a Cléia Fará. Bom, o problema da saúde de Ribeirão Preto, a gente tem que remeter ao passado. Um passado aí de 10 anos, vamos colocar 15 anos atrás, que os políticos de Ribeirão Preto, eles não prepararam essa cidade no sistema de saúde. Ribeirão Preto, ela vive do HC, o HC Hospital, ele recebe pacientes do Brasil inteiro, o HC. Sim. E falta vaga pra gente de Ribeirão Preto. Ele atende toda a região aqui, ele atende toda a região e atende o Brasil inteiro. E o governo do PSDB, no estado de São Paulo, não se preocupou em construir em Ribeirão Preto um hospital municipal nesse tempo inteiro. E os políticos de Ribeirão Preto, nesse tempo inteiro, os que passaram pela prefeitura, estou falando vamos colocar de 20 anos para cá, tá? Os que passaram pela prefeitura e os deputados estaduais e federais de Ribeirão Preto, nenhum deles se preocupou em construir e ajudar Ribeirão Preto a construir um hospital municipal com 100 leitos, vamos colocar 100 leitos. Um hospital desse hoje custa em torno de 50 milhões de reais. O que eles fizeram nesse tempo inteiro? Priorizaram os postos de saúde, não investiram em equipamentos de saúde para esses postos de saúde, não contaram que a população, com o aumento da população, você pega Ribeirão Preto de 20 anos atrás, ela tinha em torno de 380 a 400 mil habitantes. Hoje estamos em 700 mil habitantes. Fora quem vem dormir aqui, quem trabalha em Ribeirão Preto, vem para cá, hoje nós temos uma cidade de dormitório. E o sistema de saúde tem que atender. É o mesmo sistema de saúde de 20 anos atrás, com 350 mil habitantes, é o mesmo sistema de saúde que hoje a cidade tem em torno de 700 mil habitantes. Sim. Então está defasado e o governo do PSDB no estado de São Paulo e os políticos de Ribeirão Preto não se preocuparam em construir um hospital municipal. Por isso que está esse gargalo, sabe, esse funil, afunilou o sistema de saúde. Não se investiu na saúde em Ribeirão Preto. Outro problema também, bom dia para vocês que estão chegando aqui, o Cláudio, o pessoal que trabalha como ambulante no centro de Ribeirão, e agora tem a atividade delegada também, que firmaram um convênio com a Polícia Militar, onde o policial de folga trabalhará na fiscalização do comércio irregular, na dispensa de lixos em locais inadequados, essas coisas. O pessoal que trabalha no camelô, Márcio, eles estão indignados. Eles estão revoltados com essa situação porque sabem que a Polícia Militar vai ser utilizada somente para arrecadar dinheiro para o município. Qual é a sua opinião em relação a isso? Já que os fiscais contratados pela prefeitura, que prestaram ao concurso, aqueles policiais também que estão de folga, eles nem sempre querem combater esses trabalhadores, eles querem combater bandidos, mas vão ser usados somente para arrecadar. Então, meus amigos ambulantes, eu estou ouvindo as reclamações dos senhores aqui pelo WhatsApp. Se você tiver também alguma sugestão, adiciona lá, 16 997 820 990. O que você acha a respeito disso, Márcio? Com relação ao policiamento e o camelô, é a disfunção da polícia militar, porque a polícia militar, ela tem aquela função dela de proteger o cidadão e combater o crime, né? Então, a partir do momento que você tira o policial da função dele e coloca numa outra função, acumula, no caso aqui, acumular uma outra função, porque o policial ele trabalha naquele regime de 24/36. Sim. Por que esse regime é assim? Porque a atividade de um policial, ela já é uma atividade estressante. Você tira esse cidadão do ambiente dele de descanso, esse policial, joga ele para combater camelô, é uma total disfunção. Ele não é
o certo. O policial não é para isso. Para isso a prefeitura tem os concursados dela, que são os fiscais. Sim. Os fiscais é para isso. A polícia militar, ela é utilizada para combater o crime e dar ordem. A ordem. Então é total disfunção. Isso acontece porque o governo do PSDB no estado de São Paulo não investiu, nesses quase 30 anos que estão no poder, na segurança pública. Ele não investiu na industrialização. O caso do camelô, por que tem camelô? Porque essa gente não tem emprego. Não tem emprego por quê? Porque as políticas públicas do PSDB e do PT destruíram os empregos. No nosso estado de São Paulo, que é governado pelo PSDB desde a redemocratização, o PSDB destruiu os empregos e essas pessoas não têm emprego. Então, o cara, para sobreviver, ele vai para a rua vender qualquer coisa. Aí ele tem que fazer o quê para vender essa qualquer coisa? Levar o sustento para a casa dele, ainda ficar preocupado e não ser preso pela polícia e a polícia não levar a mercadoria dele. Porque a prefeitura de Ribeirão Preto, ela não ajuda o camelô, ela não ajuda essa gente. A prefeitura de Ribeirão Preto, ela funciona não como um agregador de valor para essas pessoas. Ela tira do cidadão o direito dele de comercializar seus produtos. Agora, uma coisa nós temos que ver, tem muito camelô em Ribeirão Preto que comercializa produtos que não têm procedência. Sim. Isso é a fiscalização. E a gente já tem fiscal em Ribeirão Preto para fiscalizar isso. Você não precisa da polícia. Deixa a polícia cumprir a função dela, que é proteger o cidadão e proteger a segurança pública. Até porque a solução para o desemprego, em minha opinião e na opinião de muitos especialistas, é através do empreendedorismo. As pessoas que não conseguiram um emprego formal, elas têm que se virar de alguma forma. Elas não vão conseguir ficar sem pagar suas contas, sem comer, sem se alimentar. E é necessário investir sempre no empreendedorismo e não jogar contra essas pessoas. Nós vivemos em sociedade. O princípio de viver em sociedade é respeitar e fazer um elo entre as pessoas. Um dos elos que a sociedade tem que respeitar é o emprego. E justamente o governo ele tira o emprego do cidadão. Eu volto a dizer, as políticas públicas do PSDB no estado de São Paulo e dos políticos de Ribeirão Preto dos últimos 20 anos é uma política de tirar o emprego e não gerar emprego. Os políticos antigos dessa cidade lá atrás, dos últimos 20 anos, eles se agregaram junto às usinas de açúcar, ao Proálcool, que faliu. E eles não trouxeram indústria para Ribeirão Preto porque privilegiaram o Proálcool. Sim. Que na época o Proálcool era apontado pelo governo como a grande menina dos olhos e era um projeto bom. O Proálcool foi um projeto bom. Só que virou um projeto político eleitoreiro. Sim. Em Ribeirão Preto. Os políticos do passado pegaram o esquema do Proálcool para se candidatar e se reeleger, eleger e reeleger. Sim. Então não se preocuparam com uma política industrial, de industrializar Ribeirão Preto. Eu vou dar um dado para vocês que no passado de Ribeirão Preto, lá nos anos 80, a gente era um polo de bebidas. Nós tínhamos a Antártica, nós tínhamos a Níger, nós tínhamos a Companhia Paulista, que nós temos uma água em Ribeirão Preto. A nossa água é muito boa do aquífero do Guarani, é uma água mineral que proporcionava essas indústrias de bebida virem para cá e fabricar bebida com essa água mineral que a gente tinha. Tanto que a Antártica gerava muitos empregos, a Paulista gerava emprego. Tem até o tio meu que se aposentou na antiga Antártica aqui em Ribeirão Preto. Vamos dar uma vistada aqui nos comentários, Márcio. Cláudio Marques está falando que a gente está defendendo a causa dos mais fracos. Lucário, verdade. Marilene dos Santos Nascimento, verdade, também concordou. Agora o comandante aqui, um abraço para o senhor, comandante Navarrete, comandante da Polícia Militar. Já foi meu professor na Escola de Soldado em 2002, 2003. Tenho bastante carinho pelo senhor. Deixa eu só te interromper, comandante. O senhor pode não concordar comigo, mas a função da Polícia Militar não é essa, na minha opinião, de ficar combatendo o camelô lá. A prefeitura que tem que combater o camelô, a irregularidade. A função o policial militar, ele já é muito mal pago no Brasil, ele já sofre problemas psicológicos na própria função. Sim. Você está entendendo? Porque é uma função de risco e o policial militar, quando ele está fora do serviço dele, ele tem que descansar.
Ele tem que cuidar da família, do lazer dele, porque é uma atividade estressante ser polícia militar no Brasil. Vou ler aqui o que ele falou. Desculpe, mas vocês precisam conhecer mais sobre esse assunto. A atividade delegada existe desde 2012 e em todas as regiões do estado, trazendo uma melhora considerável na segurança pública. Não saímos para caçar camelôs, saímos para caçar criminosos. Exatamente. Agora, se tiver criminoso infiltrado nos camelôs, iremos combatê-los. Comandante, eu apoio a atividade delegada. Acontece que vai ser utilizada exclusivamente para perseguir os camelôs. O próprio comandante da Fiscalização Geral do município de Ribeirão Preto é um coronel da Polícia Militar, um coronel da reserva. Sem dúvida nenhuma, ele vai mandar com que os praças, os linhas de frente, façam combate rigoroso contra os camelôs. Nem todos são bandidos. A gente tem que lembrar que quem não trabalha no serviço público tem que se virar, matar um leão por dia para arcar com os impostos, as responsabilidades. Então não somos contra a atividade delegada. Uma defesa que foi feita até em minha campanha para prefeito aqui em Ribeirão Preto foi em relação a isso, de fornecer uma contribuição para aqueles policiais de folga contribuam para a segurança de nossa cidade e da região. Então, a atividade delegada é bem-vinda, mas não nesse sentido de fiscalização contra essas pessoas que dependem do comércio informal para sobreviverem. É muito fácil falar que é para segurança, tudo é para segurança. A recente descoberta aqui, que está sendo bastante divulgada, é que o Uber também era para ser regulamentado para melhorar a segurança. A questão da água, vai criar uma auditoria, aí, uma espécie de agência reguladora, não vai ser criada, vai ser contratada uma agência reguladora para tomar conta do DAERP, sendo que nós temos pago mensalmente R$14 mil para cada um dos 27 vereadores para fiscalizarem, para atuarem na fiscalização do executivo. Continua, Márcio. No caso, eu quero responder melhor ao comandante. Qual que é o nome do comandante? Anderson César Navarrete. Um abraço pro senhor. O comandante Navarrete. Comandante Navarrete, a minha opinião é que não deveria ter camelô em nenhum lugar do Brasil. Por quê? Por que existe o camelô? Primeiro, por que existe? Porque essa gente perdeu o emprego formal dele. Porque a política errônea da economia dos governos do PSDB e do PT destruíram com o emprego. Eu sou contra camelô. Eu sou a favor dessa pessoa ter o emprego dele formal na iniciativa ou na iniciativa privada, mas ele lá abrir uma empresa, partir para o empreendedorismo. Por que essas pessoas não fazem isso? Porque foi destruído o emprego. As políticas errôneas na economia brasileira destruíram o emprego. Como eu estava dizendo, Ribeirão Preto nos anos 80, no caso da água, nós tínhamos uma água de qualidade, temos uma água de qualidade, que é a do Aquífero Guarani, que proporcionou a essa cidade ser um polo de indústrias de bebida. Nós tínhamos aqui a Antártica, a Níger, a Paulista, tínhamos aqui o vinagre samaritano e outras indústrias, que pasmem os senhores, eu vou dar um dado aqui, 15% da população de Ribeirão Preto na época, eu estou falando isso dos anos 60, 70 e 80, trabalhavam nas indústrias de bebida. Na Antártica, por exemplo, que tinha lá mais de 6 mil funcionários. Então, eu sou a favor do cidadão trabalhar numa empresa e não sair para a rua correndo o risco que ele corre, vendendo produtos às vezes sem nenhuma nota fiscal, mas é o que ele tem para vender, porque ele precisa levar o sustento para a família dele. É o único meio de vida. É o único meio de vida que ele tem. Então, as políticas públicas erradas que foram feitas no Brasil nos últimos 20, 30 anos, que destruiu com o emprego, no estado de São Paulo, o PSDB vem destruindo o emprego desde que está no poder. As nossas indústrias migraram para o Nordeste. Agora, por que o prefeito de Ribeirão Preto hoje, o seu Duarte Nogueira, é a prefeitura, e o Estado não regulamenta a profissão de camelô? Vamos regulamentar essa profissão então. Não vamos tirar do cidadão o direito dele trabalhar e sustentar a família dele. Porque eu acredito sim, o comandante ele está certo, que ali tem muito bandido que pode estar infiltrado. Vamos separar o joio do trigo. Vamos separar o bandido, colocar ele no lugar dele, e aquele camelô que precisa trabalhar, que precisa sustentar a família, vamos deixar ele trabalhar. Vamos regulamentar isso. Em vez de você ir lá,
quebrar a banca do cara, arrancar a mercadoria do cara. Vamos regulamentar isso. Vamos sentar na mesa e regulamentar essa profissão. Eu conheço várias pessoas, centenas de milhares de pessoas que perderam o emprego, pegaram lá o acerto trabalhista e investiram em mercadoria. Foram trabalhar nas ruas, debaixo de sol, chuva. Ninguém queria um serviço desse quando era criancinha. Ninguém fica pensando, quando eu crescer eu vou ser camelô. Não. Mas diante das necessidades de cada ser humano, é o mínimo que a gente pode fazer, é respeitar o serviço dessa pessoa que está na clandestinidade. Porque é um serviço honesto, apesar de tudo, de não ser regulamentado. A polícia militar é bem-vinda na atividade delegada, com certeza, mas a atividade fim não seria para isso. Seria para proporcionar segurança aos cidadãos. E não essas cenas que viralizam nas redes sociais, a pessoa lá, o guarda municipal, a PM vai lá pegar, apreender a mercadoria, humilhar a pessoa, coitada. Se ponha no lugar, comandante, é muito fácil falar as coisas quando está lá no 5º dia útil, o salário, mas aquelas pessoas que não têm essa oportunidade de receber lá 5º dia útil, é matando um leão por dia que elas conseguem, entende? A Polícia Militar do Estado de São Paulo está sucateada. O comandante sabe melhor que eu que ela está sucateada. Agora, com relação ao emprego, o que existe hoje de camelô na rua, e o desemprego hoje está batendo em torno de 26 milhões, que na minha opinião é muito mais, porque o governo está maquiando isso é resultado das políticas erradas que o PSDB e o PT, quando o Lula disse que aquela crise internacional não chegaria no Brasil, que era uma marolinha, sim, aquilo foi uma grande enganação do Lula. A crise já estava aqui dentro e o governo estava maquiando a crise. A crise hoje é gigantesca. Nós temos hoje... O governo está maquiando, dizendo que tem 26 milhões de desempregados no Brasil. Eu acredito que esse número passa dos 35 milhões de desempregados. Então nós temos aqui uma encruzilhada. Como vamos gerar mais empregos? Através de que mecanismos que nós vamos gerar mais emprego? Nós temos hoje no Brasil um sucateamento da indústria nacional. Nós temos condições aqui de fabricar desde um palito de fósforo até a maior turbina, a turbina mais completa de um jato. Mas nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo isso por quê? Porque não há investimento na mão de obra, no trabalho, não há investimento no trabalhador. O governo do PT criou empregos de muita má qualidade, péssima qualidade. Hoje nós temos que formar mão de obra, nós não temos uma mão de obra qualificada. Por isso que essas pessoas estão indo para a informalidade. E ela não quer abrir uma empresa para ficar na formalidade, porque ela começa a ganhar dinheiro, o pouco que ela ganha, ela tem que pagar imposto para o governo, e o imposto não é revertido em favor da população. Exato. Na saúde, por exemplo, que acabamos de falar aqui de Ribeirão Preto. Construiu-se em Ribeirão Preto, pasmem, uma UPA na 13 de maio, gastou milhões naquela UPA da 13 de maio, que o dinheiro daquela UPA poderia ser construído um mini hospital público em Ribeirão Preto. Uma boa solução. Um hospital público hoje em Ribeirão Preto, um hospital municipal com 200 leitos, você faz esse hospital com 50 milhões de reais. E o imposto do cidadão não é utilizado para isso. Então a pessoa vai para a informalidade, ela corre o risco na informalidade. Uhum. Ela corre muito risco de perder a mercadoria, de ser processada, do governo vir para cima dela com tudo, de ser presa. Então é um risco. É como você falou, ninguém nasce querendo ser camelô. Ninguém planeja isso na vida, ninguém fala, vou crescer, eu vou ser mototáxi. Ninguém quer isso. Acontece que a vida faz as necessidades e a pessoa tem que sobreviver. Ninguém nasce querendo ser bandido. Eu nasci, eu quero ser bandido, eu quero ser assaltante, traficante, não. O Estado, ele cobra muito do cidadão e não devolve essa cobrança para o cidadão em educação, saúde de qualidade, fomentando empresa. Em Ribeirão Preto nós perdemos emprego, nós perdemos as nossas indústrias por políticas erradas no passado, que esses coronéisinhos da política de Ribeirão Preto do passado, eles se atrelaram, como eu disse, no programa do Proálcool e abandonaram a industrialização da cidade. Era para Ribeirão Preto ser uma cidade, um polo, por exemplo, um polo da indústria química, farmacêutica.
Porque você tem em Ribeirão Preto hoje, que não perdeu a qualidade de Ribeirão Preto, que é a área médica hospitalar odontológica. Você tem muitos dentistas na cidade, você tem muitos médicos na cidade, você tem o HC, que por mais sucateado que está o HC, ele é um polo de pesquisa. Você tem a USP, que é um polo de pesquisa. É um centro de referência. Um centro de referência na medicina, na odontologia. E esse centro de referência gerou outros centros de referência. Você tem faculdades como a Unip, Barão de Mauá, Lacerda, o Naerp, estou dizendo na área da saúde. Então era para Ribeirão Preto ser hoje um polo de indústrias químicas para fabricar remédio para animais, remédio humano, em todos os setores da medicina agregado aqui. Você pode fazer isso ainda hoje, só que está mais difícil por causa da crise que nós estamos no Brasil. Então, o que acontece em Ribeirão Preto? Nós estamos numa encruzilhada hoje para formar emprego. Nós não formamos emprego na cidade porque nós perdemos a nossa indústria por políticas erradas. Qual que é a solução para isso? A solução para isso é o seguinte: a prefeitura tinha que ter tipo de um mascate, o prefeito ser um mascate e o prefeito ir nessas indústrias, bater lá de palma, vem para Ribeirão Preto, vamos se instalar lá, eu vou dar garantia para você se instalar na cidade, eu vou dar isenção de impostos por 20, 30 anos, criar um polo de indústria aqui, você pegar o pessoal da FEA, da USP de Ribeirão Preto, o pessoal do Lacerda, o pessoal da Unip, sentar numa mesa, fazer um debate, trazer essas indústrias para cá. Nós estamos precisando gerar emprego na cidade. E nós não estamos gerando emprego na cidade. A crise no Brasil está difícil. Nós temos que nos reinventar. E não é batendo em camelô, não é tirando o pão de cada dia de quem precisa trabalhar que nós vamos nos reinventar. Nós vivemos em sociedade. Nós temos que nos respeitar como cidadãos. Nós temos que nos ajudar como cidadão e não nos matar. Nós estamos nos matando, nós estamos voltando à pré-história. Nós estamos voltando à pré-história. Em sociologia, quando você estuda sociologia, quando você estuda sociedade, a gente tem que buscar os problemas da sociedade e dar soluções para a sociedade. Vamos falar, por exemplo, nós estamos falando aqui da água. Ribeirão Preto tem um aquífero Guarani. Nós estamos faltando água nas nossas torneiras. Por quê? Porque lá no passado nós não tivemos uma política de proteção ao aquífero Guarani. Teve um candidato aí, 2 candidatos aí, que disseram que ia arrancar a água do Rio Pardo, tirar a água do Rio Pardo e reciclar a água do Rio Pardo. Custa 50 bilhões para você construir uma usina de tratamento de água e esgoto e ligar a água na rede do DAERP. A estação Caiçara, lá do Regatas, você não consegue tratar a água lá, você tem que construir uma nova estação de tratamento de água. Então nós somos fruto do quê? Nós somos frutos como cidadãos dentro de uma sociedade dos nossos próprios escolhas certas ou erradas. E ultimamente nós estamos escolhendo erradamente os nossos representantes, que a maioria deles não tem uma política definida, tanto para a saúde, para a educação, para a água. Eu estou dizendo isso em Ribeirão Preto. Márcio, é difícil resolver. Muitas pessoas participando dessa live nessa manhã de quinta-feira. É uma manhã véspera de feriado, né, praticamente, que amanhã é sexta-feira, mas muitas pessoas se manifestando aqui, ó, dizendo que os trabalhadores autônomos merecem o nosso respeito, isso sem dúvida nenhuma. Decepção com a Câmara Municipal, pensaram que fosse diferente. Eu posso te dizer com toda a convicção que esses 27 vereadores não são melhores nem piores do que aqueles 22 que tinham na administração passada. Infelizmente nada mudou, nada mudará se não for por parte das pessoas elegerem pessoas compromissadas com a causa social, com o bem-estar da população e não buscando apenas proteger os próprios interesses. É isso que nós vemos nessa Câmara Municipal, defendendo o sindicato de taxista, nichos que só a razão não consegue explicar. Por isso, na hora de votar, na hora de cobrar, cobrem os seus políticos. Todos têm redes sociais, todos. Por mais verme que seja, o político tem lá a sua rede social. Então vai lá, se manifeste, não fique calado. Se for processado, se defenda. É isso que tem que fazer. Não pode ficar calado diante dessas arbitrariedades desses políticos. Nós temos que pensar o seguinte: não é só essa Câmara agora. Isso vem vindo em Ribeirão Preto de outras câmaras municipais de baixa qualidade,
de péssima qualidade dos seus políticos da cidade. Então o que nós somos? Nós somos um reflexo da Câmara Municipal. A sociedade é quem vota, é quem elege eles lá. Então nós estamos votando mal e estamos escolhendo muito mal o nosso representante. Tá? Então nós precisamos escolher melhor o nosso representante, porque é eles que vão praticar essas políticas públicas que vão voltar a nosso favor ou contra nós. E o que nós estamos vendo em Ribeirão Preto nos últimos 20 anos é que os nossos representantes, tanto na Câmara Municipal, no Poder Executivo, como no Legislativo, têm representado muito mal a gente. Eu quero voltar um pouco nessa questão do empreendedorismo. O Brasil, ele mata o seu empreendedor. Eu quero dizer ainda do camelô, eu não sou contra a atividade lícita, muito pelo contrário. A gente pode regularizar a profissão de camelô. De que forma? Se a Prefeitura de Ribeirão Preto construísse um shopping, como tem aquele shopping popular de compra, e agregasse esse cidadão dentro do shopping, não deixar ele na rua, vendendo seus produtos na rua. A Prefeitura dá incentivo fiscal, tributário. Gente, o governo do PSDB está no estado de São Paulo há mais de 20 anos e não fomenta não fomenta o emprego. O governo do PSDB, ele está há 20 anos no estado de São Paulo, ele não gera emprego, ele não cria emprego. Você vai na cidade de São Paulo, parece o Irã, Iraque, tudo destruído, aquele monte de camelô pelas ruas, o cara vendendo laranja, vendendo produto da China, vendendo... Pega essa população, monta um shopping popular de compra, põe essa população lá dentro, regulamenta a profissão de camelô. Nos Estados Unidos, a profissão de camelô é regulamentada. Nos Estados Unidos, a profissão ela é regular. O cara paga um imposto sobre aquilo que ele vende, imposto pequeno, não é imposto grande não. Como você disse, ninguém quer nascer camelô. E o Brasil está acabando com o empreendedorismo. Ele não está dando chance para a pessoa empreender. Nós perdemos emprego lá atrás. Nós temos que criar emprego para essa massa que está aí. E a que vem vindo aí. Essas que estão nas faculdades, fazendo faculdade, e não tem mercado de trabalho. Nós estamos numa encruzilhada. E Ribeirão Preto, particularmente, ela está pelo menos 100 anos atrasada com relação ao emprego. Nós não conseguimos criar emprego nessa cidade, porque os empregos que aconteceram nessa cidade no passado foram atrelados à política do álcool e do açúcar nas usinas. Hoje, o álcool e o açúcar, ele não gera mais emprego. As usinas estão fechando, estão endividadas. É preciso construir uma nova matriz energética para gerar emprego. É preciso construir uma nova estrutura política para gerar emprego. Esse é o grande desafio de Ribeirão Preto no futuro e dos candidatos e dos políticos dessa cidade, gerar emprego para essa cidade. Não adianta eleger os mesmos, aqueles políticos que fizeram da política profissão. Pessoas que não sabem nem se virar na iniciativa privada, mas que ocupam um cargo público visando o quê? Encostar lá. Por exemplo, Cícero Gomes, Walter Gomes, esses lixos ficaram aí até o GAECO intervir. E após essa intervenção, eles foram para a cadeia. Porém, existem os sucessores desses lixos. E eles estão lá, ocupando o poder, pensando diariamente em ferrar você, cidadão, cidadã de nossa cidade. Se você cansou disso, junte-se a nós, entre no WhatsApp, fala que eu te escuto. 16 997 820 990. Se você cansou, junte-se a nós. Eu, Márcio, nós todos aqui estamos empenhados em melhorar a situação de nossa cidade, de nosso estado de São Paulo e de nosso país também. Sem demagogias. Você falou aqui da última palavra, demagogia. Para nós, para eu, você e eu acredito que tem outras pessoas que querem melhorar, fica difícil a gente levar uma mensagem para quem está aí nos ouvindo, porque o que a gente vê no passado são os políticos que se preocuparam só com o egoísmo deles mesmos. Há de se lembrar que nós vivemos em sociedade, nós vivemos coletivamente. E as políticas os políticos de Ribeirão Preto no passado
Eles viveram para eles mesmos, para o ego deles. A Operação Sevandija provou isso, que eles governavam para si mesmo. Nós vivemos em sociedade, em coletividade. A política, ela é uma arte. Ela é uma arte de governar. O que é a política? A política é governar a cidade. E você governa uma cidade, você vai governar o coletivo. Você não governa o individualismo. O que nós vimos em Ribeirão Preto, nas câmaras do passado, foram pessoas que governaram para si mesmo. Você vê aí que nós temos aí um deputado estadual, que eu não vou citar o nome dele, ele está no 5º mandato como deputado estadual. Esse cidadão nunca fez nada por Ribeirão Preto. Ele governa para ele, para a família dele. É isso que a gente tem que romper, esse laço. Estamos sendo governados por gente errada. Nós vivemos em sociedade, vivemos no coletivo. Nós não vivemos no egocentrismo. E o que nós vimos na política hoje, Alexandre, é o egocentrismo. Aquele cara que ele quer entrar na política para encostar o corpo, ficar ali, fazer uma política para ele, para a família dele, fazer o lobby dele, e ele não está preocupado com o coletivo. O cara, se tivesse lá na iniciativa privada, não ia conseguir sobreviver, porque é um incompetente. A maior parte desses jabutis que estão lá na Câmara Municipal, nos cargos de comissão aqui da prefeitura, são pessoas sem nenhuma qualificação técnica, são verdadeiros inúteis, a maior parte deles. Não conseguiriam passar num concurso público. Eles estão lá graças ao apoio que deram para esses vagabundos que estão no poder. Somente com uma depuração, Márcio, a população se conscientizando do seu poder, principalmente em época de eleição, é que nós conseguiríamos mudar. Você foi preso por falar a verdade em 2012, 2011, ninguém acreditava no que ele aqui estava dizendo. Ele falava que a Darcy Vera pagava mensalinho no esquema do DAERP. Falava dos vereadores Sevandijas. Demorou quantos anos para a casa deles cair? 6 anos, por volta de 6 anos. Mas eles estavam lá crescendo o rabo das ratazanas, até que o GAECO veio e pisou no rabo deles, a Polícia Federal junto, mandou ver, acabou, e a Darcy Vera vai ser condenada ainda esse ano. Nós temos convicção disso, e nós vamos comemorar, né, Márcio? Quando isso ocorrer. No meu caso particular, foram 6 anos de denúncia, foram mais de 60 denúncias, tudo com prova. Eu denunciava para o Ministério Público engavetava. A Operação Sevandija provou que tinha promotor que estava envolvido no meio do esquema aí. Tudo aquilo que eu falava, que a Darcy Vera fazia no DAERP, eu cheguei a denunciar para o Ministério Público o esquema do mensalinho do DAERP, que a denúncia está lá. Os comissionados da Prefeitura, que eu denunciei para o Ministério Público. Eu quero pegar um gancho nesse negócio aqui do DAERP e dos comissionados. O que acontece com os partidos políticos hoje? Nós temos muito partido político no Brasil. Então, o que a Darcy Vera fez em Ribeirão Preto? Ela se aliou a 14 partidos políticos, loteou a prefeitura, fez uma barganha política para ganhar a eleição e deu cargo para todo mundo. E quem pagava esses cargos? Você, eu, o Alexandre, dinheiro público. Esse dinheiro que ela utilizou durante os 8, não chegou a 8 anos, que ela saiu antes, né? Deu 7 anos de mandato dela. Ela não chegou lá porque a Polícia Federal prendeu ela. Esse dinheiro que ela gastou, que passa de 300 milhões de reais com os comissionados, daria para você construir 2 hospitais municipais em Ribeirão Preto e daria para você modernizar o DAERP. Nós somos, Ribeirão Preto, junto com Londrina, é a única cidade que depende exclusivamente do aquífero Guarani. A água do aquífero Guarani é uma água mineral de excelente qualidade. O DAERP não tem uma política de reciclar a água e usar essa água reciclada para lavar carro, lavar roupa, lavar calçada. Nós estamos lavando carro com água mineral, nós estamos lavando calçada com água mineral, nós estamos lavando roupa com água mineral e falta água para a gente beber. Por quê? Porque lá no passado, esses políticos não tiveram uma política pública de desenvolver o DAERP, modernizar o DAERP. Certo? Há mais de 20 anos, os funcionários do DAERP não têm curso técnico de reciclagem, de se reciclar. Então, Ribeirão Preto, ela é uma cidade que ela foi governada no seu passado por gente errada. E nós estamos insistindo nisso. Eu volto a dizer, o governo do PSDB no estado de São Paulo, nós tivemos prefeitos
do PSDB em Ribeirão Preto, essa gente não investiu na melhoria da água, do DAERP, enfim, na melhoria da nossa cidade. Eu vejo com muita preocupação em Ribeirão Preto hoje a falta de estrutura que essa cidade tem em relação às outras cidades do Brasil, como por exemplo uma cidade aqui de Jundiaí. Jundiaí tem uma infraestrutura fora de série. Londrina, que é do tamanho de Ribeirão Preto, apesar de toda a crise, tem uma estrutura fora de série. Ribeirão Preto perdeu, ela ficou para trás no desenvolvimento. Por quê? Por causa de políticas erradas e essa política do egoísmo, esse conchavo político que é feito para beneficiar só aqueles que estão ali no poder. Só eles se beneficiam, a população não. A população só tem para eles sentido na hora de votar. Só para votar, vocês Só para votar. Depois acabou. Então eu vejo o seguinte: nós temos em Ribeirão Preto, para dando uma resumida geral, nós temos que resolver o problema da água, do DAERP, modernizar o DAERP. Nós temos que construir um hospital municipal. O governo do PSDB tem que construir um HC em Barretos, um HC em Araraquara, São Carlos, para desafogar o HC de Ribeirão Preto. Nós temos que melhorar a qualidade do emprego, gerar emprego nessa cidade, atrair emprego para essa cidade. Nós temos aqui aproveitar a estrutura médica e hospitalar que a gente tem em Ribeirão Preto e trazer essas indústrias para fabricar remédio aqui dentro, indústria química. Nós temos um setor moveleiro aqui que está esgotado, parado. A gente precisa fomentar esse setor moveleiro. A gente precisa fomentar, se redescobrir nessa cidade. Senão, essa cidade só tende a perder emprego e continuar cada vez pior, cada vez pior. Já terminamos aqui 36 minutos e 39 segundos de audiência. A gente agradece a cada um dos senhores que acompanharam essa live. Um abraço, felicidades a todas as mulheres do Brasil, a todas as mulheres amigas do Face, amigas do WhatsApp. Menos a Darcy Vera. Menos a Darcy Vera, que está lá em Tremembé desde o dia 19 de maio. E eu espero que fique lá pelas próximas décadas, pelo menos. E assim vai. Ribeirão segue em frente. Eu quero mandar um abraço pro comandante, como que é o nome dele? Navarro? César Navarrete. Navarrete. Comandante, é uma pena que a nossa polícia militar tá tão sucateada como tá. É uma pena que o nosso policial militar ganha tão mal e tem que fazer bico. Vou dar um dado pro senhor, comandante. Daria, tranquilamente, pro governo pagar um salário de R$6.000 pro soldado iniciante. É só o governo se planejar, e o governo não tem planejamento para isso. Se o governo se planejar, o salário de um policial, um soldado que presta concurso seria de R$6.000. Infelizmente isso aí não vai ocorrer porque o PSDB não está preocupado com a população, nem com os policiais. Se acaso fosse o contrário, se eles estivessem preocupados, simplesmente teria blindado cada viatura, fornecido fuzis para cada policial militar, para enfrentar em condições de igualdade, Márcio, a criminalidade, que estão mais bem armados do que o próprio policial, sim, que está lá treinado para defender a sociedade. Galera, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Adiciona lá no WhatsApp quem quiser. Quer dar as últimas palavras, Márcio? Quem quiser adicionar o meu Facebook é Márcio Francisco, tá lá. Márcio Francisco Brasileiro, tá lá. Um abraço, até mais, galera.